Mesmo estando isento do pente fino ou de passar por perícia médica, eu posso ainda me submeter a uma perícia no INSS, mesmo eu estando legalmente protegido pela Lei 13.847 de 2019. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Já já você vai saber esse tema e muito mais aqui no canal Rumo ao Nada. Se é a primeira vez que você chegou até aqui, inscreva-se, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para que mais pessoas possam também entender um pouquinho mais sobre a Lei 13.847, que, ao meu ver, foi um divisor de água na questão da isenção para perícia médica, principalmente em época em que está ocorrendo, né, um pente fino nos benefícios da Previdência Social. Olha, meus amigos, para quem não sabe, a Lei 13.847 ela foi publicada no dia 21 de junho de 2019. Ela alterou a Lei 8.213 do ano de 1991 para dispensar da reavaliação médica pericial a pessoa com HIV/AIDS aposentada por invalidez. Nesse vídeo eu vou falar para você se de fato essas pessoas estão isentas, né, de passar mesmo pelo crivo do médico perito. A referência da lei acrescentou, né, a referida lei nesse caso acrescentou ao parágrafo 5º do artigo 43, ou seja, foi aí que teve a mudança da lei 8.213 de 91, destacando que pessoas com HIV, AIDS, né, é dispensada da avaliação referida no parágrafo 4º desse artigo, ou seja, no parágrafo 4º do artigo, né, da lei, da lei 8.213, dizia, né, que pessoas, mesmo recebendo HIV, estavam sujeitas a passar por perícia médica. Com efeito, a lei de benefícios previdenciários, ou seja, a lei 8.213 do ano de 1991, determina que o segurado que estiver recebendo aposentadoria por invalidez é obrigado a submeter-se periodicamente a exames médicos a cargo da Previdência Social, a fim de que seja verificado se a situação da invalidez continua. Lembrando que isso que está previsto na Lei 8.213, gente, é válida para todo ou qualquer tipo de segurado que receba algum tipo de benefício por incapacidade do INSS. Olha, lá no ano de 1999 foi editado um decreto de número 3.048, por sua vez, regulamenta a Lei de Benefícios da Previdência Social e prevê que segurados deverão se submeter à perícia médica perante ao INSS a cada 2 anos, né, gente? É legal colocar esse a cada 2 anos entre aspas. É evidente que esse é um prazo máximo, né, que a Previdência tem para convocar o segurado, mas ele pode sim ser convocado antes, a qualquer momento que, digamos assim, que o INSS ache necessário, sim, pode convocar o segurado, mesmo que esse prazo seja bem menor do que 2 anos. Isso aí dá para ser considerado a todos os benefícios por incapacidade do INSS. Vale a pena ressaltar aqui que, caso o segurado se recuse a submeter a perícia médica a cargo do INSS, o benefício é suspenso. Isso tem que levar em consideração, gente. Não existe a concessão de um benefício por incapacidade sem perícia médica. Mesmo as pessoas que estão protegidas pela lei 13.847, digamos que ele chega, ele vai no médico, faz todos os exames e o médico fala, olha, você é portador do HIV. A pessoa fala, nossa, eu sou contribuinte do INSS, agora eu vou me aposentar por invalidez. Eu sei que a lei hoje me isenta de passar por perícia médica, então eu quero ser aposentado automaticamente. Infelizmente, isso não é possível. Mesmo você tendo a doença, fica a critério do médico perito do INSS te aposentar por invalidez ou apenas te dar um auxílio doença. É bom que fique claro aqui que é assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e social do INSS. É o segurado que esteja com dificuldades de locomoção.
quando seu deslocamento em razão de sua limitação funcional, de condições de acessibilidade, impõe ali o ônus desproporcional e indevido. Isso tudo está lá no parágrafo 5º do artigo 101 da Lei 8.213 de 91. Eu até recomendo a todos os nossos amigos que acompanham aqui o canal, que se puder, gente, dá uma lida, né, na Lei 13.847, principalmente os nossos amigos que tenham HIV. Olha, também é bom lembrar aqui, gente, que a Lei 8.213 de 91 já previa que o aposentado por invalidez não precisa se submeter aos exames médicos periódicos em duas situações, né? Lembrando que quando tiverem mais de 55 anos de idade e já estejam com a invalidez há mais de 15 anos ou quando tiverem mais de 60 anos, não importando nesse caso o tempo por invalidez. Curioso que já estava previsto, né, gente, lá na Lei 8.213, mas precisou de lei complementar para ser respeitado pelo INSS futuramente. Agora, a Lei 13.847 de 2019 acrescentou uma terceira hipótese na questão da isenção, no qual o segurado não precisa se submeter ao exame periódico caso ele tenha HIV. Porque, gente, está lá no parágrafo 5º do artigo 43 da Lei 8.213 de 91. Cabe aqui esclarecer que mesmo a pessoa se enquadrando nas exceções já mencionadas, ela poderá sim ter que passar por perícia médica no INSS nas seguintes situações. Primeiro, vamos lá, mesmo que você tenha HIV e é aposentado por invalidez, você pode ser submetido a uma perícia médica do INSS nessa situação. Quando o exame tiver por finalidade verificar se o segurado tem uma grande invalidez, né, a justificar a assistência de uma terceira pessoa, exemplo, uma pessoa para cuidar desse doente. Digamos que a pessoa que convive hoje com HIV piore o seu quadro de saúde muito, né? Aí, nesse caso, mesmo o segurado tendo HIV, ele precisa passar por uma perícia médica do INSS para ver se ele pode ter direito ou não a um acréscimo, né, do 25% acima do seu salário, né, que é para ajudar nos custos para pagar um cuidador. Isso tudo está no termo 45 da Lei 8.213 de 91 também. O segundo caso, gente, que também, mesmo o aposentado por invalidez que esteja com HIV, pode se sujeitar, né, a passar pelo crivo do médico perito, quanto o próprio segurado solicitar exame médico do INSS por entender que recuperou a capacidade de trabalho. É bastante incomum isso, mas acontece. Digamos que o cara, o segurado do INSS, né, ele convive com HIV, ele está sentindo que mesmo não tendo cura, ele está sentindo que ele está bom, né, que ele está podendo laborar, podendo trabalhar, e às vezes ele recebe R$ 2.000 pela Previdência Social e de repente ele tem a oportunidade de ganhar R$ 5.000, R$ 6.000 por mês e ele sente que está apto a trabalhar. É óbvio que ele vai precisar ir lá no INSS, passar pela perícia médica para ganhar alta, só aí poder assinar carteira, né, e trabalhar normalmente, porque se ele fizer isso sem passar pelo crivo do médico perito, isso se torna crime. E há uma terceira opção, quando o exame médico for feito para subsidiar o juiz que estiver analisando se concede ou não a curatela em favor do benefício ou do beneficiário inválido, pode também passar por uma perícia médica novamente. Olha, o que chamou bastante atenção, gente, foi o fato da previsão desse novo artigo 5º, né, o parágrafo 5º do artigo 43, ela foi vetada, né, pelo presidente Jair Bolsonaro. Vocês lembram? E daí depois a Câmara e o Senado, né, a comissão mista, derrubou o veto. E é bastante curioso, foi o argumento que o presidente da República usou, né, para vetar. Ele disse assim que essa regra, né, ou seja, se ele tivesse sancionado na época, ela estabelece uma presunção legal vitalícia de incapacidade para as pessoas com HIV/AIDS, desconsiderando as peculiaridades de cada caso, né?
e os avanços da medicina. Mas lembrando que sim, a medicina tem avançado muito nesse sentido, mas ainda não há cura para a maioria das pessoas, infelizmente, né? E aí o presidente pensou, nossa, mas aí a presunção é uma aposentadoria vitalícia, se aposentou por invalidez, é vitalício e essa situação, na perspectiva do presidente, deveria ser analisado caso a caso, mas aí o Congresso Nacional entendeu o contrário, né? E derrubou o veto presidencial e por essa razão o projeto aprovado foi promulgado, como determina o artigo 66 do parágrafo 5º da Constituição Federal do ano de 88. Portanto, a lei 13.847 de 2019, materializando o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º terceiro da Constituição Federal, veio assegurar ao segurado aposentado por invalidez acometido de HIV/AIDS a dispensa de nova reavaliação médica a cargo do INSS. Lembrando, né, gente, que é com muita tristeza que a gente vê que essa lei, ela atende, né, atende infelizmente somente os aposentados por invalidez, deixando de fora quem tem o auxílio doença e deixando de fora quem tem o BPC. Eu trouxe para vocês essa lei mastigadinho, lembrando que essa lei, ela foi uma luta, né, de um portador de HIV que se chama Renato da Mata, né, e também ela começou tramitando no Congresso Nacional, né, o PL 10.159, que foi depois aprovado no Senado com um substitutivo, né, do senador Romário, né, e graças a toda uma luta dentro da Câmara e no Senado, isso se tornou realidade. Sabemos que foi um dos maiores passos, talvez, né, para a questão de livrar segurados de passar por reavaliação médica do INSS. A pergunta é que fica: será que essa lei não poderia se estender a portadores de outras doenças graves que sabemos nos dias atuais que não tem cura? Dá aí a sua opinião.